Bom dia a todos, profunda gratidão. Sejam todos bem-vindos a Happy Science Rio de Janeiro. Nós estamos aqui compartilhando todos os dias, praticamente, quase todos os dias, o ensinamento do Mestre Okawa por meio das gotas da sabedoria búdica. As gotas da sabedoria búdica são pontos dos ensinamentos extraídos dos livros do Mestre de Okawa, para que a gente possa enxergar, pontualmente, não é muito amplo, a gota de sabedoria, porque a sabedoria é algo muito amplo, mas dentro do aprendizado nós precisamos desenvolver sabedoria, e tanto que para sermos felizes verdadeiramente existem 4 corretos caminhos, todo mundo sabe os 4 corretos caminhos. Bom, se você participa da Happy Science e é uma pessoa assídua, pode ser que você saiba, mas existem 4 corretos caminhos para a felicidade do ser humano, Esses 4 corretos caminhos é composto de amor, sabedoria, reflexão e desenvolvimento. Esses 4 corretos caminhos são chamados de princípios da felicidade, Por quê? Porque as pessoas que desejam crescer e se desenvolver, elas precisam usar alguns direcionamentos, ter alguns direcionamentos. E esses direcionamentos são exatamente em que aspectos elas precisam se esforçar para conseguir superar as suas limitações enquanto seres humanos aqui no mundo terreno. Muitas pessoas gostariam de ser onipotentes, poderosas, fazer o que quer, A maior luta pelo ser humano é a liberdade, A busca pela liberdade. Mas será que a liberdade, ela às vezes não acaba sendo confundida com a libertinagem, Ou seja, liberdade sem responsabilidade, O que significa isso? Bem, na verdade, nós precisamos entender um pouquinho da história, das coisas que estão na Bíblia, O mestre é da Happy Science, mas muitos dos ensinamentos que estão na Bíblia vêm da consciência de seres divinos enviados por Alcantara à Terra, Então, existe a interpretação do ser humano, mas existem ensinamentos que são originalmente enviados por Alcantara, Enfim, mas o fato é, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tema, Esse dia eu tive um probleminha, mas eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. Disciplina, eu chamei assim, disciplina e obediência, Parece que, às vezes, a gente não entende, às vezes, a necessidade, de ter uma disciplina espiritual, Porque uma pessoa que se torna discípulo, por exemplo, faz o juramento, eu juro respeitar a Buda, Por que será que você, que se torna um discípulo, faz esse juramento? Por que será que você que se torna discípulo faz um juramento do tipo assim, eu juro proteger o Dharma, Eu juro proteger o Sangha? O que será que significa esses ensinamentos? Por que para se tornar um discípulo, a pessoa precisa fazer esse tipo de juramento? Na verdade, pode não ser muito fácil de entender, Quando nós lemos o Sutra, no Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, tem a cor violeta, aqui ele fala, pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Ele vai dando cada uma das cores, dos raios de cores, e diz, violeta é a cor da obediência. Muitas pessoas podem não pensar o que significa isso, O que quer dizer isso, cor da obediência, No sutra anterior, ampliava um pouco mais, cor da ordem. Agora você começa a entender por que às vezes é necessário a obediência.
Porque há necessidade de ter ordem. E se nós olharmos, por exemplo, o livro Mensagem do Céu, né? Você vai ver na página 59, né, alguns comentários de Jesus sobre a obediência. E o ponto que Jesus explica é que não é que Deus queira controlar os seres humanos, né? Porque tem a disciplina espiritual. Não é que Deus queira controlar os discípulos, mas a mente de Deus, os ideais de Deus, estão muito além da capacidade do ser humano entender por que precisa seguir determinadas regras, por que precisa seguir determinadas coisas. Mas eu gostaria de exemplificar um pouquinho mais simples para vocês, né? Imagine, você chegou por um pé de melancia e falou assim, olha, vou plantar melancia, né? Mas a melancia, o pé de melancia se revolta. Fala, não, eu vou nascer pera. Aí você fala assim, vou fazer uma plantação de arroz, planto lá, né? 1 hectare de arroz, né? Aí chega no meio do caminho, uns falam assim, não, eu vou nascer feijão, outro vou nascer soja, eu vou nascer... Não. Imagine se o universo, a Lua falasse assim, não, eu não quero mais rodar na minha rota. Eu quero andar na rota que eu quero. Imagine se os planetas, cada um deles falaram assim, não, eu não quero mais girar em torno do Sol. Eu sou eu. Eu vou girar em torno de mim mesmo. E vou para o lado que eu quiser. Imagine se as galáxias falassem, né? Eu não quero mais manter isso aqui. Eu quero ser eu. Né? Por isso Deus criou leis universais. Não quer dizer que você, que tem a livre escolha, tenha que respeitar as leis universais. Mas se a Lua sair da rota dela, a grande possibilidade dela dar uma trombada com alguém, ou acabar com alguém, ou ela se acabar, não é verdade? E eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre a desobediência, né? Porque o ser humano faz o juramento para ser discípulo, mas ele não quer assumir compromisso nenhum, né? Ou seja, eu quero ter a proteção como discípulo do grande universo de Deus, dos anjos, espírito guia, mas eu não quero fazer esforço nenhum. Né? Porque Adão e Eva, né? Existe a história de Adão e Eva, e eu vou ler nesse trecho, porque está aqui, nesse mesmo ponto. Porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, né? Apesar de ser uma história alegórica, tem muita verdade por trás aí. Porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Deus falou assim para Eva, né? Ou para Adão e Eva, né? Essa aqui é a árvore do conhecimento. Pensam, alguns dizem que é maçã, outros dizem que é outra coisa. Não importa que fruta que tenha lá. O que importa é que Deus falou assim, olha, não quero que vocês comam dessa fruta. Entendeu? Vocês podem comer de tudo, vocês podem ter todo tipo de liberdade, fazer o que vocês quiserem, mas essa aqui vocês, por favor, não comam, tá bom? Porque essa é a árvore do conhecimento. O que quer dizer conhecimento? Muitas pessoas pensaram, né? Eu vou comer aquela árvore, aquela fruta, né? E vou adquirir a sabedoria universal. Mas a árvore aquele conhecimento o dia que você comesse aquela fruta, você desobedeceu a ordem, você vai conhecer o mal. É isso que ele se referia. Então, quando o mestre fala muitas coisas, muitos ensinamentos, né, muitos deles nós não vamos ser capazes de entender. Muitos deles nós não vamos ser capazes de compreender. Por quê? Porque está além da nossa capacidade. Porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, né? Na verdade, Adão e Eva estavam no mundo celestial, no mundo mais elevado. Na medida que eles falharam, né, em respeitar as leis estabelecidas pelo mundo espiritual, eles tiveram que reencarnar de novo. É isso que foram expulsos, tiveram que reencarnar.
Sabe por que você vai reencarnar? Porque você está desrespeitando a lei universal. Você precisa fazer aprimoramento para entender por que existe essa lei universal. Então, nós, né, seres humanos, né, Deus criou você humano. Eu falei, mas eu não quero ser, mandou você como homem. Não, mas eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Só que aí começa, né, os direitos humanos começam assim, né? Eu não quero mais, né, cabelo branco, eu quero ser cabelo preto, né? Não quero, sei lá, né? Agora imagina se você tem uma empresa, né? E o chefe fala assim, ó, aqui é a mesa do chefe, aqui é a cadeira do chefe. Aí quando ele chega para trabalhar, tem um funcionário sentado lá, não, aqui agora é meu. Esse lugar aqui é meu. Vai sentar no meu lugar lá, se você quiser. Eu peguei primeiro. Imagina se o patrão fala assim, né, se o dono da empresa fala assim, ó, nós todos aqui vamos vender, temos, sei lá, vamos vender flores. Você vai imaginar que é uma empresa de vender flores. Vender flores. Aí o cara fala assim, não, eu não vou vender flores. Eu quero vender, sei lá, né, eu quero vender mouse. Isso se chama ordem. Por isso que o Sangha se chama organização búdica, mas na verdade significa ordem Buda. Ordem búdica. Porque no OR, vocês sabem o que significa OR verdadeiramente? Não é Ryokan. O nome é em inglês, Real Order. Ordem real. Então muitas pessoas às vezes não entendem porque precisam seguir uma ordem, precisam obedecer, precisam fazer esforços. Por exemplo, né, algumas pessoas estão insatisfeitas, por exemplo, que eu tirei algumas lives à noite do YouTube, né? Mas por que foi feito isso? Porque a necessidade de ter ordem. O que significa ordem? Quando nós abrimos uma atividade, fazemos a palestra, nós nos juntamos, o Sangha se junta, forma uma vibração, estuda os ensinamentos, ora, se unem no pensamento. Mas a ordem começou a ser deteriorada quando você fala assim, bom, para que eu vou assistir no horário que está passando? Eu posso assistir 10 horas da noite. Primeiro eu vou lá na festa, vai ter uma festa lá, uma confraternização. Não tem que ter preocupação de assistir no horário que vai começar, eu assisto depois. E é o melhor, porque no YouTube eu posso pular a oração, posso assistir só a palavra que o monge está falando, mas se eu não gostar eu pulo para frente. Apesar que nós tentamos ser bastante humildes, mas estamos aqui para ajudar a você a controlar essa indisciplina que é a mente do ser humano, que desafia tudo, que destrói a felicidade por causa de qualquer coisinha que quer para si. Destrói a alegria dos outros por qualquer coisinha que quer para si. Não pensa nos outros, só pensa em si. Por isso Deus puniu, né? Aí Adão e Eva choraram, né? Choraram. Oh, meu pai, me perdoe por ter comido, né? Deixa nós ficar aqui, perdoe. Não, agora você já errou, agora você vai cumprir isso daí. Porque é muito fácil se arrepender depois que nós fizemos a coisa errada. Prove que você agora não vai errar mais. Então é muito difícil, às vezes nós entendemos por que temos que obedecer, né? É por causa da ordem, para não inverter a ordem das coisas. Se o Pai Universal pensa algo, né, eu não entendo aquela ordem e quero fazer do meu jeito, ele criou as leis universais. Toda vez que eu for contra a lei universal, sabe o que vai acontecer com a minha vida? Sofrimento. Vou perder as coisas que eu tenho. Vou perder a alegria que eu tenho. Por quê? Não porque Deus está me punindo, porque eu estou indo contra a ordem. Deus não quer nos escravizar, Ele quer que a gente aprenda a importância em viver em harmonia com a ordem. Né? É como eu falei, imagine um patrão
que está lá, né? Vou contratar você para trabalhar na minha empresa, né? Você vai ter essa função, né? Você aceita, você assinou o contrato ou você veio lá. Aí você chega lá, aí fala assim, olha, a sua função vai ser todo dia verificar esse sistema e botar isso assim, né? Aí chega lá, no dia seguinte, começa a dar uns problemas lá, né, no sistema. Aí por que está acontecendo problema? Mas eu pedi para fulano ver, né? Aí você chega lá, o fulano está fazendo outra coisa. Né? Mas eu contratei você para fazer isso. Não, mas eu não quero fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Aí o que o patrão faz com você? Faz que nem Deus fez com Adão e Eva. Rua. Porque aqui tem regras e tem ordem. Por que existem preceitos, né, na Rapsais? Se vocês não conhecem os preceitos da Rapsais, talvez não, né? Não. Preceitos para os discípulos, preceitos para aqueles que querem se aprofundar. Não estou querendo aqui controlar vocês. Quem sentir que não quer seguir os preceitos, a escolha é de cada um. Mas saiba que se você quer crescer, se você quer se tornar uma pessoa iluminada, se você não fizer esforços para seguir a ordem e a obediência, né, você estará quebrando a harmonia das coisas. E respeitar a ordem. Entendeu? Então é muito difícil, né? Imagine eu aqui e falei assim, a partir de hoje eu não vou mais ensinar ensinamento do mestre Okal, tá bom? Eu vou ensinar agora aqui, sei lá, né? Vamos pegar um outro cara aqui, do Deepak Chopra. Vou passar ensinamento do Deepak Chopra aqui. Não é tudo de Deus? Então eu vou passar o do Deepak Chopra. Não quero falar do mestre, eu quero falar do Deepak Chopra. Tudo bem que ele pode ser um cara inteligente, que tem uma boa visão, mas não é um ensinamento que a consciência do Buda primordial está passando dentro desta casa. Então, se eu não seguir, já vem um monge principal lá, nesse dia teve um monge chefe aqui, né? Ele veio e falou, eu vou entregar a conta para você, porque se quisesse pedir lá um emprego para o Deepak Chopra, você pode pedir. Caso contrário, não é verdade? Porque Deus criou, né? Homem, mulher, pai, filhos, professores, alunos, mestres e discípulos. Então, se nós não formos capazes de entender essas coisas, será difícil o nosso crescimento espiritual. A ordem, ela é um dos raios de luz que é necessário o ser humano polir. E muitas vezes, por exemplo, Deus não queria que ele comesse lá aquela coisa lá, porque Deus ama tudo, porque aquele não podia comer. Ele queria testar se aquelas pessoas respeitam a ordem, na verdade. Por isso disse, não faça isso. Mas a pessoa escolhe fazer aquilo, né? E assim, não adianta depois se arrepender, porque vai ter que reencarnar, agora vai passar por um período de aprimoramento, até provar que você de fato merece de novo confiança. É assim a lei universal. Porque se um planeta que estava girando em torno do outro, eu falava assim, eu não quero mais girar aqui, eu sou planeta, pô. O pessoal vive em mim, eu tenho liberdade. Vou girar, não quero mais girar desse lado, quero girar do lado contrário agora. Aí não quero girar mais nessa velocidade, eu vou girar um pouquinho mais rápido. Certo? Ordem universal. Talvez, não sei se seja tão fácil para algum de vocês compreender o que significa seguir os ensinamentos do Mestre. Significa seguir a ordem universal. Significa você fazer um esforço para compreender, né, por que é importante se aprimorar, seguir os ensinamentos, não é? Para nós construirmos um Sangha poderoso, precisamos de discípulos fervorosos.
e não de discípulos folgados. Mas, infelizmente, a vida, né, apresenta a cada um aquilo que cada um cria. Porque isso faz parte da ordem universal. A ordem universal, ela flui maravilhosamente quando você está com ela. Podemos chamar de ordem. Vamos imaginar que a ordem universal é uma onda, né, no mar, que você está pegando a onda, que nem um surf. Agora tenta ir contra a onda. A onda vai te levar e vai te dar um tombo. Então, né, seguir a ordem universal exige obediência. Para construir um sangha poderoso, exige obediência. E obediência significa dedicação. Nada se constrói sem dedicação. Nada se estabelece sem dedicação. O período do Covid fez a gente, por exemplo, fazer muitas lives abertas, deixar o pessoal assistir no horário que... Porque não dava para vir no templo. Mas isso acabou. Tudo bem, o Covid está ameaçando, mas não é mais mortífero, né? Graças ao Senhor, né? E com certeza muitos de vocês já se vacinaram, já estão protegidos, estão fortalecidos, né? Isso é maravilhoso. Mas então agora chegou a hora de voltar de novo ao esquema anterior, né? Por isso eu estou dizendo, as nossas atividades só de sábado vai ser permitido assistir depois do horário, porque se trata de cura. Mas a de terça, os cursos, os de domingo, de terça não, de quarta, né? E daqui para frente nós vamos abrir via Zoom também. Ou seja, se você não se conectar, você não vai ver. Né? E devagar, calma que não vai ser de imediato. Quem costuma assistir pelo YouTube, não se preocupe, né? Pouco a pouco a gente vai adaptar as coisas. Mas eu só quero que vocês entendam que existe ordem no universo, ordem na lei, ordem no templo e também ordem em casa, né? Imagine se um filho fala assim, olha, não quero mais obedecer meu pai. E isso acontece bastante. Perverte a ordem da casa, né? Por quê? Porque queria ser independente. Mas aí tem que pagar com as consequências. Quer perverter a ordem? Então tá bom, a partir de hoje você segue a sua vida. Compra a sua comida, compra a sua roupa, aluga a sua casa. E não reclame que... Entendeu? Existe ordem universal. E a ordem, por isso que se diz, né, que tudo, assim como é no macrocosmo, por isso que se diz, né, que tudo, assim como é no macrocosmo, é também no microcosmo. A ciência, por exemplo, ela quer ser Deus, né? O cientista quer ser Deus, mas na verdade não estão nem no pé do conhecimento do que Deus sabe. Elas não sabem nem que existe no universo, a ciência não faz nem ideia do que existe no universo. E tudo isso representa o desafio à ordem e à obediência. Por exemplo, até os elementos químicos respeitam a ordem e a obediência. Se você botar elementos que não se combinam, eles explodem, né? Pum, né? É verdade? Elementos que se combinam não explodem. Agora, elementos que não se combinam, né? Da reação química, né? Chamam de reação química, né? Botei um fulano que não gostava com o outro, eles brigaram, né? Se mataram, um morreu. Não é assim? Reação química também. Então as pessoas não percebem, às vezes, por que precisa obediência, por que precisa ordem, né? E eu vou antecipar um pouco, porque para que vocês entendam o que eu estou falando. Na página 59 do livro Mensagens do Céu, em que Jesus Cristo está falando a mensagem, é um capítulo que ele se chama Minha Missão. Você acha que Jesus cumpriria a missão dele se ele não fosse obediente e tivesse ordem?
ele diz, esse título aqui é chamado humildade. Aceitar a ordem superior significa humildade, né? E ele fala o seguinte: Deus não pede obediência porque queira criar algo semelhante a um exército, mas porque sua mente está além da compreensão humana. Quando vivemos em um corpo físico, nossa consciência fica restrita aos limites do nosso corpo carnal. Portanto, muitos de nós, mesmo aqueles que vêm originalmente de lugares mais elevados do mundo celestial, tornam-se vulneráveis às dúvidas e criticam as questões mais simples. A obediência é muito valiosa, sobretudo para aqueles que creem. Porque se você não obedece, aqui agora já é a minha opinião, porque se você não obedece, você não crê. Só obedece àqueles que creem. Porque as intenções de Deus são tão profundas que se tornam quase impossíveis de acreditar e compreender. Não importa o quanto nos empenhemos em explicá-los. Isso está na página 59, né? Depois vai falando, mas não é esse ponto agora que eu quero tocar. Agora eu quero um outro ponto, o pecado original. O conceito de que somos filhos do pecado existia no judaísmo antes da minha época, é Jesus que está falando. A ideia do pecado original vem do livro do Gênesis, da Bíblia. O livro do Gênesis descreve Deus criando o céu e a terra e separando um do outro. Depois foram criadas a humanidade, os animais e as plantas. No jardim do Éden, porém, Eva obteve a consciência do bem e do mal ao comer da maçã do conhecimento. Para punir Adão e Eva por sua desobediência, Deus lhe deu sofrimento, trabalho e dor do parto. Mais tarde, 1000 anos antes do meu nascimento, um profeta previu que eu seria enviado à terra, que seria sacrificado e ascenderia aos céus. Pode ser verdade que meu nascimento fosse para cumprir essa profecia, mas eu não nasci para expiar os pecados da humanidade. Na verdade, Jesus veio para ajudar a humanidade a despertar. Para o que é seguir os ensinamentos, né? Mas se você ler todos esses trechos, eu pulei um pouco as páginas, lá vai explicar. Meus discípulos me abandonaram. Por quê? Porque não protegeram a ordem. Né? Nem mesmo meus discípulos me protegeram. Eu curei muito das pessoas, e muitas dessas pessoas que eu curei, quando eu fui julgado diante do Pilatos, se calaram ou até me condenaram. Né? Desrespeitaram a ordem. Porque é assim que é o ser humano. Por isso, Deus criou leis universais. Se o ser humano fosse obediente, Deus não precisava criar leis universais. Se o ser humano fosse uma pessoa, fossem pessoas. Então, quando se estabelece uma ordem, uma regra, às vezes, essa regra não é para punir as pessoas, mas que elas entendam a importância de fazer esforço para serem humildes e aceitar algumas coisas. Né? Entendeu? É importante muita reflexão sobre o quanto nós desafiamos, né? Porque o mundo está bagunçado. Né? Porque muitas pessoas preferem buscar, né, defender os seus direitos, ainda que isso cause danos aos outros. Não vou falar aqui, claro, que existem coisas incorretas no mundo terreno. Por exemplo, o comunismo tenta impor uma ordem, né, aprisionar as pessoas. Né? E isso também está contra a ordem universal. Está contra a ordem universal. Mas também está errado o extremo, né? A mulher recebe um filho e ela quer abortar. Ela está lutando contra a ordem universal. Porque não foi ela que botou o filho na barriga dela. Tudo bem que ela teve um contato, uma relação. Mas quem define, tem muita gente que tem contatos e relações e não vem filho nenhum. Quem define a vinda desse filho é algum plano maior, que a pessoa não está consciente naquela hora.
Então ela fala, não quero esse filho. Pum, corta, né? Porque Deus criou o casamento, porque o ser humano, né, acha que o ser humano criou o casamento, mas na verdade é alguma coisa mais sagrada. Por quê, né? Porque tem vestibular para você entrar na universidade. É por causa da ordem. Porque imagine se entrar para estudar engenharia, nego que não sabe nem somar 1 mais 1. Entendeu? Então precisa entender que existe uma certa ordem à sociedade. E toda vez que essa ordem é quebrada, vem o caos, sofrimento. Porque as pessoas que vivem, por exemplo, numa favela, vamos falar favela, não é comunidade, a comunidade está mais organizada um pouco. Uma favela sofre. Por quê? Porque ali existe a desordem social, né? Nada é organizado, é feito de qualquer jeito, não respeita a regra, né? E aí ele traz sofrimento, não apenas para si, para as pessoas. Aí quando vem a chuva, leva tudo, varre tudo, derruba as coisas, perde tudo, tem que começar de novo. Por quê, né? Não respeitar a ordem social. Então, a nossa vida, ela é feita de coisas desse jeito. Né? O que é a bomba atômica? Vocês sabem o que é a bomba atômica? Eles chocam um átomo com o outro, né? Eles fazem com que a ordem universal seja quebrada no cerne da matéria e causa todo aquele dano, entendeu? Então, gente, toda vez que nós saímos do trilho, se o trem descarrilhar, o estrago é grande. Por isso é importante sempre fazer reflexão, né, e esforços para seguir os ensinamentos, né? Deus não deixou de amar Adão e Eva quando Ele mandou Adão e Eva lá nascer no mundo terreno. Ele fez isso porque amava eles. Falou, olha, vocês querem um dia ser que nem eu, um Deus, mas não é capaz de proteger a ordem universal. Numa simples fruta, vocês preferiram, né, fazer isso. Né? Esse é um teste de confiança. Né? É um teste para ver se nós somos merecedores mesmo da confiança do Pai Superior. Né? Bem, vamos agora fazer a nossa oração. Acho que já deu para fazer bastante reflexão, né? Se nós olharmos um pouquinho, né? Então, é importante, né? Se nós lemos, por exemplo, o novo livro do Mestre, A Lei de Messias, nós vamos começar a estudar o livro A Lei de Messias aqui todas as terças-feiras, a partir de agosto. Vai ser na terça-feira. E o estudo não vai ser aberto no YouTube. Vai ser via um canal de conexão, onde a pessoa precisa se logar, que eu quero ver o rostinho da pessoa, quero ver por quê. Ou venha presencialmente, mas não vai ficar depois para assistir também. Por quê? Porque essa é a nova ordem. Nós queremos pessoas que querem aprender, queremos pessoas que querem crescer. E, para ser sincero, eu não quero perder tempo com pessoas que não querem. Precisamos fazer esforços, né? Esforços. A vida é construída pelos esforços de nós estarmos em harmonia e seguir a ordem. Né? Por isso eu quero ler junto com vocês a Lei de Messias, ponto a ponto, para entender por que o mundo está no caos. Porque aqui explica por que o mundo está no caos. Porque quebrou a ordem. A ordem universal está sendo quebrada. Né? E toda vez que uma ordem universal é quebrada, é como um planeta que saiu de um lugar se choca com outro. Ou como, falando menorzinho, um átomo que se choca com outro e dá uma explosão atômica. A destruição só é visível depois que acontecer, mas antes de acontecer ninguém percebe. Então é importante entender esses aspectos. Vamos agora então fazer a leitura da oração. Palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor e oração ao Espírito Guardião. E eu sei que tem de pessoas que estão assistindo e não oram.
vocês estão quebrando a ordem. Depois não reclamem para mim, tá bom? Por isso, aqueles que querem seguir a ordem, né? Acesse o nosso site, peça ao Sutra e pratique a leitura dele conjuntamente com o monge na hora que o monge está lendo. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está seguindo a ordem universal. O seu coração entra em sintonia com o coração dos Espíritos Guias no mesmo momento que os Espíritos Guias estão atuando no momento da oração. E é possível você receber luz. Mas se você assiste esse vídeo depois e orar o Sutra, você canaliza uma certa luz, mas já não tem mais os Espíritos Guias que estavam conduzindo essa atividade nesse exato momento ali. Entendeu? Essa é a diferença. Por isso que tem que entender a diferença. Eu não sou o Mestre Okawa. Se eu fosse o Mestre Okawa, provavelmente toda vez que alguém assiste um vídeo do Mestre Okawa, espírito de luz desce ali para guiar as pessoas que estão assistindo. Mas não é o meu caso. Por isso eu peço a todos que se esforcem para orar, porque é assim que nós vamos trazer todas as coisas para a ordem universal novamente. Bom, compreendendo o que está escrito nesse sutra, se você olhar aqui, né, esse sutra, ele fala o tempo todo da ordem universal. Apesar que está dizendo outras coisas, mas ele fala da ordem universal. E a ordem universal é feita pelo Dharma. O Dharma é a lei universal, que está transformada em palavrinhas aqui que você pode ler. Por isso receba o sutra. Ok? Vamos fazer as 3 orações. Ó Senhor Okantares, Supremo Deus e Buda primordial, Alfa, Elohim, Mestre de Ryuhokawa, agradecemos profundamente por nos conceder a vossa luz e orientação. Pedimos aos nossos Espíritos Guardiões e Espíritos Guias que nos fortaleçam para que possamos ser humildes de coração, ser obedientes e proteger a ordem universal. Vamos todos juntos dedicar a leitura do Sutra às palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuhokawa. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são a sombra dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio.
O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é a outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se perca no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre reto. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, e quanto a si mesmo, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real. Creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças,
de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha, vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Vamos dedicar alguns instantes de gratidão ao Senhor por mais esse dia de vida que estamos iniciando. Ó Senhor e cantare, Supremo Deus que guia a humanidade e o grande universo. Agradecemos profundamente por mais este dia de vida. Que possamos no dia de hoje mantermos um coração humilde, obediente, disciplinado, que busca manter a ordem em todos os níveis deste mundo. Profunda gratidão. Muito obrigado. Bem, né? Então agora vamos ver a mensagem de hoje. A obediência é muito valiosa, sobretudo para os que creem, porque as intenções de Deus são tão profundas que se torna quase impossíveis de acreditar e compreender. Ensinamento contido no livro Mensagens do Céu, do mestre Ryuho Okawa. Profunda gratidão. Bem, né? Como eu já li o texto antes, né? Então agora vamos entrar já direto na meditação, né? Procure nessa meditação de hoje, né? Refletir sobre isso, né? Será que nem precisa pensar que está se respeitando a ordem, não? Será que você está fazendo esforços para manter a ordem, né? A ordem, a harmonia, né? Será que você está mantendo esforço? Se você é discípulo, se você fez um juramento, será que você está mantendo esforço para proteger a Buda, proteger os ensinamentos e proteger o Sangha, né? Pense a respeito disso, tá bom? E também vale para o seu trabalho, né? Será que no seu trabalho você não é uma pessoa subversiva, né? Que tira os outros da ordem, da paz? Será que na sua família você não é uma pessoa subversiva que tira a harmonia familiar, né? Procure refletir sobre essas coisas, porque quando tiramos a ordem de coisas, seja em qualquer aspecto, né? Nós vamos colher as consequências, né? Ou seja, procure corrigir o rumo da vida e ter humildade no coração, né? Isso é o mais importante
para que nós consigamos aceitar algumas coisas, né? E para proteger a ordem. Pense dessa forma, tá bom? Vamos agora então fazer essa meditação. Procure relaxar, inspirar profundamente. Antes de que algum de vocês vá embora, lembro a todos que hoje nós vamos ter a segunda aula do nosso curso de meditação Zen, né? Então, se você está participando à noite, né, é uma aula fechada só para o grupo, né, que se inscreveu. Então, hoje teremos a segunda aula, ok? Vamos nessa.少し背筋を伸ばして、肩に力が入っている人は少し揉みほぐしてください。肩をほぐして首を回してよろしいですか。では反省する前にちょっと光を入れますので、合掌をお願いいたします。合掌してください。呼吸を静かに整えてください。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。今日あなたは朝の何時に起きたでしょうか。起きてから現在までの間に何を考えたでしょうか。その思いの中に間違った思いはなかったでしょうか。
間違った行動はなかったでしょうか。間違った言葉を語ったりしなかったでしょうか。心の中に悪しきものが現れてきたときに、それが何であるかを見つめ、その悪の目を摘み取ることが大事であります。それでは今朝から現在までの自分というものを静かに振り返ってみてください。はい、目を開けてください。どうでしょうか。わずか5分ぐらいで。A obediência é muito valiosa, sobretudo para os que creem, porque as intenções de Deus são tão profundas que se tornam quase impossíveis de acreditar e compreender.
ensinamento contido no livro As Mensagens do Céu, do mestre Ryuho Okawa. Profunda gratidão, né? Bem, né? Para encerrar, nós estamos dando a bênção todos os dias, né? A enviar luz para todos vocês, né? Ó grandioso Deus e Buda primordial, Senhor é o cantar, manifestado na terra como mestre de Ryuho. Ó anjos e arcanjos norais e bodhisattvas, conceda a luz a todos aqueles que creem no Senhor, proteja e os guie. Que a grandiosa luz do Senhor desça sobre todos vocês. Que vocês se fortaleçam na luz do Senhor é o cantar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, né? Assim, vamos encerrando a atividade de hoje. Hoje à noite tem o curso de meditação, segunda aula, né, para as pessoas que estão aí participando. Amanhã não tem live de manhã, né, a live é às 4 horas da tarde. Amanhã convoco todos os discípulos, né, porque vai ser, na live aberta, vai ser como feita a cura mesmo. E depois, no trabalho de cura, na segunda parte, vai mudar um pouquinho. Né? Nós foi orientado pelo Monge Shimada, então vai mudar um pouquinho o processo daquela oração presencial, né? Aquela oração da cura individual vai ser feita mais ou menos do jeito que era, mas na hora dos discípulos, que é a posterior, vai ser um pouco diferente, tá bom? Bem, assim nós vamos encerrando a atividade de hoje, né? Bem amanhã para aprender a nova metodologia. Vocês vão gostar, não vou revelar online, porque é preciso presencial para poder usufruir da grande luz que nós vamos receber, ok? Profunda gratidão a todos, desejo que todos vocês tenham um dia maravilhoso, cheio de ordem, harmonia